Oi, pessoal, bom dia. Espero que tenham gostado do nosso primeiro contato ontem, tá certo? A gente fez uma discussão sobre o que era a antropologia de consumo, como ela se encaixa dentro da realidade que nós estamos apresentando para vocês, tá certo? Nós mostramos aquele quadro que tem justamente as três setas, né? De uma delas a gente trabalhou ontem, que era justamente a questão da oferta, né? Como a oferta ela foi se alterando ao passar do tempo, e para isso a gente fez toda uma discussão dessa era de marketing, que ela muda, né? Ou seja, ela é uma era que vem justamente a partir de uma perspectiva do final do pós-guerra, e ela se transforma muito ao passar do tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa perspectiva de ver essa era de marketing, né, que se transforma, a ideia desse material que a gente tem hoje, dos slides que eu vou mostrar agora para vocês, é justamente vendo um pouquinho daquilo que a gente chama de modernidade e pós-modernidade. Então, a gente vai, ao longo do material que eu vou apresentar para vocês, a gente vai ver que, basicamente, o marketing, né, quando ele surge como modelo de operativo de uma organização, ou seja, uma substituição de uma orientação para a produção para uma orientação para marketing, no sentido de ver o mercado que está acontecendo lá fora, a gente vai ver que essa mudança de orientação para a produção, de orientação para marketing, vai casar bem com aquilo que a gente chama de uma mudança, de uma modernidade para aquilo que a gente vai chamar, para alguns autores vão chamar de pós-modernidade. Nós temos um material do Bauman, o Bauman não trabalha com esse nome de pós-modernidade, essa nomenclatura, ele acredita que nós não estamos vivendo uma pós-modernidade, e sim uma modernidade líquida, ou seja, nós não deixamos de ser modernos, nós não superamos essa perspectiva, por isso não trabalhar com a lógica de pós-modernidade. Mas seja modernidade líquida ou seja pós-modernidade, a grande questão é que essa fluidez, que essa questão fragmentada que nós vivemos hoje, é preciso a gente entender como isso impacta na oferta das empresas, né, na gestão mercadológica e no entendimento dos consumidores. Até porque o que a gente percebeu claramente no consumo, quando a gente estava falando sobre marketing, né? Nós estávamos falando justamente que, primeiro, a gente trabalha marketing de massa, depois segmento, depois trabalhando valores, e hoje, com essa coisa do Big Data, nós estamos atingindo pessoa individualmente, né? A gente já tem, a gente simplesmente não confronta muitas vezes, né? Você faz uma proposta baseada com o que você está encontrando com uma perfilagem, que essa perfilagem muitas vezes ela vem pela web, né? por meios digitalizados, meios virtuais. Então, mas para a gente poder chegar a isso, a gente vai fazer a discussão justamente do que é modernidade, né? Do que é pós-modernidade. É justamente sobre o que eu quero conversar com vocês nesse espaço aqui. E eu vou trazer justamente o terceiro jogo de slide, né? Que a gente está trabalhando com vocês. Então, nesse terceiro jogo de slide, eu trago para vocês justamente uma discussão do que vem a ser a modernidade e a pós-modernidade, né? Não existe forma da gente pensar que, tipo assim, a pós-sociedade de consumo, ela é o resultado da transformação que inicia com a ideia da modernidade, né? É fortalecida pelo conceito de uma sociedade mais produtiva e tecnológica, onde vai alterar as relações sociais, né? E vai trabalhar justamente essa perspectiva de como o produto, né, que vai ser comprado, quando eu falo produto é bem serviço, né, como a aquisição e o consumo, ele representa não apenas mais a utilidade, mas justamente um processo simbólico. Então a gente volta com aquele quadro que nós trabalhamos com vocês, tá certo? Então a gente traz aqui uma discussão, o objetivo é uma discussão sobre modernidade e pós-modernidade. Nós discutimos na live de ontem, no slide 2, essa questão da transformação e da ampliação da oferta, ou seja, e nós vamos discutir isto para que a gente possa entender como há uma modificação nos objetos de análise, que é o consumo e o consumidor, e como nós vamos utilizar a antropologia como esse meio, né? E o etnogramarketing, né? Ou seja, a técnica e o método de abordar a antropologia de consumo. Então, a primeira grande discussão que a gente pode falar eu pergunto para vocês, né? O que é modernidade, né? O que vem a ser
modernidade, o que isso significa dentro da nossa maneira de pensar. Bom, a gente pode colocar que o nosso processo que vivemos hoje, industrial, ou pós-industrial, né, como muitos se colocam, toda a nossa industrialização ela vai estar calcada na perspectiva da modernidade. Né? Então, a saída de um mundo, digamos, feudal, onde a base era de uma imutabilidade, ou seja, nada era mutável, tá certo? As relações de trabalho, de produção, era estabelecida pela natureza, ou seja, as pessoas trabalham quando elas acordam e quando tem sol. Né? Elas terminam de trabalhar quando o sol se vai. Então, ou seja, há nitidamente uma relação baseada na lógica da natureza. Então, a modernidade ela vai trazer para si uma perspectiva do conhecimento científico, né? E vai colocar justamente no homem, não mais na natureza, não mais na ideia da divindade da natureza. Veja só, quando estou falando de divindade, não estou falando de religião, quando eu falo de divindade. Estou falando justamente da perspectiva, né, de não se colocar digamos, no metafísico as responsabilidades e a perspectiva da construção do seu trabalho, do seu eu. Né? Então, isso vai ser uma característica dessa modernidade. Então, voltando ao nosso material, a gente vai encontrar justamente essa lógica daquilo que é muito interessante, que é o mundo deixado para trás, né? Ou seja, esse mundo feudal que transforma a relação do homem, como eu falei, da natureza e com o próprio homem. Ou seja, não é mais a natureza e só a divindade que estabelece as relações produtivas, né? O homem agora tem essa possibilidade. Um livro clássico que eu indico para vocês, que vai discutir muito sobre essa questão da modernidade, tá certo? Na verdade, digamos, não chega a ser um livro, mas é uma obra, né, digamos, de Goethe, do Fausto, aonde ele coloca justamente a questão do homem que ele se transforma ao passar do tempo, né, aonde ele está deixando as relações nitidamente a partir do comando de Deus, deixando a ideia da inocência e buscando ele próprio construir o seu poder e a sua felicidade. Quem vai trabalhar muito bem essa perspectiva de Fausto, que foi escrito por Goethe, é esse cara aqui, né? É o Marshall Berman, né? Eu sempre digo que o Marshall Berman está para os anos 70 e 80, como o Zygmunt Bauman está agora para o final do século XX, início do século XXI. Então, ele tem um livro clássico que ele diz que tudo que é sólido se desmancha no ar, tá certo? Onde ele faz uma discussão do que é a modernidade. E é muito legal, porque na introdução do capítulo do Marshall Berman, ele vai resgatar o Fausto de Goethe. Ele faz toda... Se você não quiser ler o Fausto de Goethe, tá certo? Não quiser assistir, se você encontrar alguma produção que tenha pela internet, leia pelo menos a introdução do Marshall Berman, tá certo? Que ele faz uma análise sensacional, mostrando como esse homem que deixa o campo e vai para a cidade, ele se torna uma pessoa mais racional, ele não está ouvindo apenas as questões divinas, das divindades e a perspectiva apenas da natureza, ele agora tem o seu poder de se criar, então ele se torna um pouco mais malicioso, né? Então é muito interessante a maneira como o Marshall Berman trabalha na sua introdução, tá certo? O Goethe. Pois bem, então, levando esta discussão, tem um mapa que foi produzido pelo meu amigo Sérgio Tchaikovsky, professor do Unicuritiba, tá? Eu peço licença, tá certo? E um carinho todo especial pelo Sérgio Tchaikovsky, que produziu justamente essa... eu aprendi a gostar de Marshall Berman com o meu amigo Sérgio Tchaikovsky, e ele simplesmente ele traz essa diagramação que eu acho sensacional, em que ele faz justamente essa separação. Nós, muitas vezes, isso é muito interessante, porque esta ideia do nosso pensamento buscar uma linha, uma maneira, digamos, de ver a realidade dentro de um esquema, né? Quando eu montei aquele primeiro esqueminha de setinhas com vocês, isto é modernidade. Ou seja,
o pensamento que acontece lá fora, eu preciso encontrar alguma forma de tentar enquadrá-lo, de tentar justamente classificá-lo, né? Então, isso é uma perspectiva, ou seja, é nitidamente o domínio daquilo que eu não conheço, do domínio da natureza. Então, isso é uma característica básica desse pensamento moderno. Então, a gente vê esse esquema que ele é apresentado, que vá justamente essa ideia da pré-modernidade, ou seja, do feudalismo, né? Que vai até mais ou menos o final do século XVIII, ou seja, o iluminismo vai ser o marco, né? O século das luzes, quando começa o século XVIII, que mostra justamente a busca pelo conhecimento e pela racionalidade. Então, aqui, a Igreja Católica, o misticismo, o encantamento, a ideia da dádiva. Quando a gente pensa da dádiva, né? A palavra dádiva é algo muito interessante, é aquilo que foi dado, que foi colocado para você. Então, ele vai trazer justamente os elementos da modernidade, que passa justamente a partir, primeiro, por uma mudança social, que é o surgimento da classe burguesa, que coloca em xeque algo que não estava em xeque. Se você, imagina uma sociedade feudal, se você era servo, você ia morrer servo. Se você era nobre a vida toda, né? Então, eu acho que um elemento, né? Talvez o elemento positivo do surgimento da burguesia é essa ideia de que você pode se estabelecer dentro de uma lógica de uma pirâmide social. O grande problema que nós vamos ter disso é justamente as fantasias, né? Os devaneios, que muitas vezes acontece de colocar isso dentro de um contexto social, muitas vezes draconiano, muitas vezes perverso. Mas a essência de que simplesmente você pode ter uma mobilidade, isto é um grande, uma contribuição do surgimento da burguesia, né? Então, a gente tem essa ideia da ciência, do progresso e da tecnologia. A gente vai perceber que essa construção da modernidade, ou seja, as fases da industrialização, né, da Revolução Industrial, que vai simplesmente fortalecer ao final do século XIX, e ele simplesmente explode em uma oferta e um avanço tecnológico nas primeiras décadas do século XX, tá? E a gente vai perceber que nós vamos encontrar esta transformação durante o século XX para um ambiente que se chama de pós-modernidade, onde a ideia está muito mais lógica em cima do indivíduo. Mas veja bem, quando a gente pensa na modernidade aqui, a ideia é em cima do eu, ou seja, do indivíduo, da pessoa assumindo seu papel ao invés de deixar a natureza e as divindades tomarem de conta. Quando nós chegamos aqui na pós-modernidade, é uma transformação desse mesmo indivíduo, ou seja, a ideia agora não é só assumir, mas é a ideia de que eu me basto muitas vezes sozinho. E nós vamos encontrar justamente a questão do consumismo, do desencanto, dos próprios descontroles, ó, da intangibilidade. Mas tem bem mais características que a gente pode colocar nessa perspectiva de modernidade, de pós-modernidade. É bem interessante porque o século XX ele vai ser esse século de transformação, né, desta modernidade naquilo que alguns autores chamam de pós-modernidade e outros irão chamar de modernidade líquida, que é justamente o Bauman e pessoas que seguem a linha de pensamento dele. Mas o que é interessante é justamente essa transformação de algo que era denso, sólido, racional e lógico em algo que vai ser mutável e plural. Então, isso é bem interessante que o marco de... Veja só, as coisas não são um cordão, tá? Não é uma varinha de cordão em que as transformam de uma forma para outra. Quando a gente fala que essa pós-modernidade ela se estabelece no pós-guerra, é porque as condições sociais estabeleceram isso. É muito interessante a gente colocar essa questão cronológica e digamos, factível, digamos, de fatos, né? Essa questão factual, né? Então, por exemplo, muitas pessoas, muitos estudiosos, né? Filósofos, sociólogos, pensadores contemporâneos atuais estão dizendo que a pandemia que nós estamos vivendo agora é um elemento que marca o final do século XX, né? Então, cronologicamente, o século XX acabou entre 99 e 2000, mas esta pandemia que dá uma mudança, ou seja, haverá um novo mundo, pior ou melhor,
vamos lá discutir, mas que será diferente do que até então. Assim como a Primeira Guerra Mundial marca o final do século XIX, início do século XX, ou seja, não cronologicamente, mas por questões geopolíticas, sociais, né, culturais e econômicas, nós vamos encontrar justamente agora esse evento da pandemia que, infelizmente, nós estamos vivenciando, né? E que vocês se protejam. Então, esse iluminismo, né, a gente vai pegar, ou seja, ele vai ter um conjunto de elementos que se adequam aqui, né, que nós estamos vendo aqui, ou seja, há uma rede, digamos, neural, ou uma rede semântica, né, que está ligando aqui o que vem a ser o iluminismo. Esse iluminismo, a gente vai encontrar que suas consequências são muito fortes, né? Ou seja, a gente vê o surgimento, claro, do método científico, da linearidade da ciência, né? Ou seja, a ciência casando justamente a partir do processo de linearidade, né? O positivismo, ou seja, essa ideia de um pensamento em que, primeiro, o que é factível é possível de ser mensurado, o amanhã será melhor, né? Eu coloquei aqui o brasão brasileiro, porque esse lema que foi criado é um lema bem positivista, ou seja, ordem e progresso, ou seja, parte da ideia da linearidade e do amanhã será melhor. O conceito do controle, esse cartesianismo, ou seja, o pensamento newtoniano e descartiano, ele vai fazer vai dar justamente o mote disso tudo, né? Então, isso são as questões científicas e técnicas que são colocadas para cá com o iluminismo. E depois nós temos o movimento social, né? Ou seja, a própria Revolução Americana e a Revolução Francesa, que são revoluções que colocam em xeque o modelo dominante da época, né? A Revolução Francesa que é nitidamente uma revolução da classe burguesa, e esses movimentos, revoluções, iluminismo, né, eles vão chegar justamente aqui naquela coisa dessa revolução industrial, ou seja, aonde você tem um modelo de produção pautado na eficiência, pautado no método produtivo, né? Então, existe aquela maneira correta de se fazer, vamos ter um pensador como Max Weber, que vai trazer justamente a ideia da dominação racional legal, né? A partir da lógica de que se nós organizarmos as coisas, se as pessoas fizerem aquilo que elas são capazes de fazer, se você tiver um controle dos processos, né, tudo funcionará de uma forma, então isso é o que a gente vai chamar do uso da racionalidade e desse método científico que vai ser a base da nossa industrialização, né? Então, toda a industrialização, que inclusive nós temos ainda hoje, isso é um ponto interessante, quando a gente fala de pós-modernidade, ninguém matou o método científico, né? Ninguém matou a cientificidade, pelo contrário, né? O que existe agora é a pluralidade. Eu gosto bem de fazer uma relação, quando a gente coloca a ideia de pós-modernidade e modernidade, né? Ou modernidade sólida ou modernidade líquida, como diz o Bauman, eu gosto muito de fazer uma relação entre o que a gente vai chamar da física newtoniana, né? E a física quântica, né? Então, a física newtoniana é nitidamente essa física que vem que representa essa modernidade, né? E nós vamos encontrar que o Einstein ele vai trabalhar a teoria da relatividade, né? E depois as bases traz consigo as bases da física quântica de que algo é relativo, ou seja, a cientificidade ela pode ir mais profundamente e perceber que as coisas são relativas, né? Então, no mundo subatômico, imagina uma coisa pode estar aqui, mas pode estar lá, né? Então, eu gosto de fazer esta comparação que existe, né, dessa transformação entre do pensamento, veja que não é uma superação do pensamento racional, mas é uma transformação do pensamento racional que nitidamente eu não tenho mais um concreto, né? Eu tenho que passar justamente para um processo de análise que muitas vezes ele é gasoso, né? Ou seja, não é visível aos olhos nus. Pois bem, gente, então, isto tudo nos leva, né, a esta produção industrial. Olha só, novamente, dicas para vocês culturais, né? Eu tô sempre colocando algumas dicas culturais para vocês. Então, essa é a minha dica cultural para trabalhar antropolia, não, né, gente? Antropologia, né? Tá? Depois vocês consertam no material de vocês aí, tá?
Então, a minha dica cultural é justamente O Vento Levou. Gente, O Vento Levou é justamente um filme que mostra essa diferença de sociedade, né? Você tem uma guerra civil norte-americana de um sul agrário, né? Ainda bem forte nas relações feudais, e você tem um norte muito mais industrial, né? Então, esses dois mundos se chocam, né? Então, esse cenário de fundo para justamente o romance, né? De certa forma, de Scarlett O'Hara, né? Que é a heroína da saga E o Vento Levou. Então, esse pano de fundo dessa mudança de uma sociedade, né? Uma sociedade que o vento levou. Tá? Então, é a minha dica cultural que eu dou aí para vocês. Tá? Então, ou seja, a gente vai ver que essa revolução industrial lança um modelo, um mundo de bens pautado no controle, na eficiência, né? Com eficiência e produtividade, ideias que irão propagar para além do chão de fábrica, ou seja, ela vai ser o cerne das relações entre os homens e as coisas, né? Então, vocês veem isso que a gente discutiu isso no slide anterior. Então, a produção, ela já não segue mais essa lógica divina da natureza, o aumento da oferta de bens, né? Os métodos científicos, né? Vamos pegar um método clássico científico, como a gente mostrou na aula passada, que é o Ford, a linha de produção fordista, né? Em que eles, olha, para mim ter um carro mais barato, eu não vou ter 10 operários trabalhando no carro, cada um vai fazer uma parte do trabalho. A gente tem uma crítica clara, muito, muito forte, que foi feita por Chaplin no seu filme clássico Os Tempos Modernos, né? Ou seja, mas demonstra essa fragmentação, essa fragmentação do trabalho. É por isso perceber a modernidade e a pós-modernidade como uma continuidade, uma construção dinâmica, né? Então, o Chaplin já fazia essa discussão dessa fragmentação da divisão do trabalho, mas que dá um ganho de escala, digamos, sem tamanho, né? No processo produtivo. Então, a gente pergunta agora, mas o que tudo isso tem a ver com qual o impacto dessa modernidade nas nossas relações de consumo? Primeiro, você imaginar que você tem uma liberdade a um consumo, a um acesso de bens que era difícil de consumir, né? Então, eu faço uma referência aqui a Game of Thrones. Tem uma cena de Game of Thrones que eu gosto, que é quando o cão, ele encontra uns caras que assassinaram uma comunidade que ele estava morando, né? E esses caras vão ser enforcados já. E ao ser enforcado, ele pega o morto e tira o sapato do morto e vai calçar o sapato do morto. Lógico, né? Game of Thrones é um mundo utópico, né? Mas ele faz toda uma referência medieval, né? E é interessante porque ele coloca algo que, tipo assim, não existe produto. Se você chegar no Rio de Janeiro no século XIX, se você fosse almoçar na casa de uma pessoa, não era feio. E se você tivesse talheres, você levava. Era uma demonstração de poder. Já era um simbolismo você ter talher, porque não tinha talher para as pessoas, né? Então, ou seja, não havia bens de uma certa forma. Então, as pessoas tinham a dificuldade de ter coisas, era uma produção artesanal, e quando elas tinham, isso era para a vida toda, certo? Isso é muito interessante, porque é uma mudança, né, do sistema. Você tem um bem que mantém, né? Então, e agora você tem um processo industrial que o bem ele vai se perder com o passar do tempo. Então, isso é uma mudança. A noção justamente da infinitude dos recursos, ou seja, os recursos, se acreditava que os recursos são infinitos, né? Gente, a discussão sobre sustentabilidade, ela vai vir a partir do final dos anos 50, 60, né? E o sistema capitalista dá a ideia de acessão, ou seja, é a base do sistema que eu chamo de sistema cultural capitalista. Não, o capitalismo não existe sem a ideia de acessão. Então, é claramente uma essência do pensamento burguês, né? Criar esta ideia de que você poderá melhorar no mundo, né? Ou seja, que você pode justamente evoluir. Isso não estou dizendo que isso é impossível, não estou dizendo que isso é fácil, mas sabemos que isso já foi muito mais prático do que nós vivemos atualmente, né? Basta ver justamente a quantidade de rapazes fazendo entregas por bicicleta que nós temos e muitas pessoas achando que isso é um modelo
de iniciativa própria, né? Digamos, de crescimento na nossa pirâmide social, né? Essa é a minha visão de ver. Então, o consumo para além das classes sociais, né? A gente vai discutir um pouco que, por exemplo, já que existe a mobilidade, não tem por que eu consumir só dentro de uma classe social. E a ideia da moda, ou seja, se eu tenho uma produção, essa produção tem que ser consumida, eu vou dar valor justamente ao novo, não à ideia da manutenção do velho, né? Então, gente, esse é o que eu chamo dos 3 vetores, né, da nossa sociedade, da produção industrial. A moda, ou seja, consumir o que é novo, né? Todo o upgrade tecnológico, porque você só troca produto a partir dessas 3 perspectivas. Você só troca produto quando o produto está na moda, ou quando o produto ele te dá um upgrade tecnológico, ou quando esse produto tem uma obsolescência planejada que ele quebrou e você tem que comprar outro, ou quando esses elementos em conjunto, né? É interessante que não necessariamente eles vêm parados. Então, esses são vetores que foram trabalhados, né, nesse processo, de certa forma, que vai ajudar essa transformação da modernidade para a pós-modernidade, né? Então, aí vem minha segunda dica cultural, que é justamente uma série que eu gosto muito, chamada Mr. Seinfeld. Mr. Seinfeld mostra justamente a história de um americano que é o proprietário da loja Seinfeld de Londres, né? É uma loja tradicional, quem vai a Londres já deve ter conhecido isso. E ele mostra justamente essa ideia da mudança que ele traz no século XX, ou seja, essa transformação, ele é um precursor. Eu acho muito engraçado, as pessoas falam hoje de marketing de experiência, tá entendendo? Mr. Seinfeld já fazia isso no início do século XX. Ele é que muda essa lógica das coisas serem vendidas no balcão, né? Ele traz a lógica dos consumidores misturarem com os produtos, né? Isso é muito interessante no pensamento antropológico, a gente entender antropologia de consumo. E ele diz, olha, as coisas vão ser vendidas melhores se você tiver melhor experiência sensorial. Então ele deixava produtos à mostra para as pessoas, as luvas, os perfumes, as pessoas poderiam tocar isso. Então a gente fala de marketing de experiência, marketing sensorial, e Mr. Seinfeld já fazia isso no início do século XX, né? Outra coisa que é interessante, né? Ele mostra justamente essa ideia de uma venda de produto em escala, em que simplesmente não era só os nobres que podiam comprar. Ou seja, a ideia de que você tem um consumo de massa. Ele já começava a perceber o consumo de massa já no início do século XX. Então, se você quiser comprar alguma coisa legal, a Seinfeld tem. E aí ele traz um ponto que é interessante, que vai ser a marca do século XX, que é justamente essa ideia do produto não ser só consumido, ser comprado, né? Essa coisa das pessoas adorarem, seduzir. Então, todo o processo simbólico de sedução, que muitas vezes que o varejo vai trazer ao longo do tempo, né? E vai encampar dentro da pós-modernidade, você consegue perceber nessa história, tá? Então, minha dica, Mr. Seinfeld, tá? Então, para vocês, além do Mr. Seinfeld, né, de pergunta, e a pós-modernidade? O que aconteceu com a pós-modernidade, né? Então, o que aconteceu com a pós-modernidade? Eu gosto muito disso, sabe? Do tipo, a gente vê a Renascença, né? O Renascimento, né? Os precursores da modernidade. E nós vemos aqui a Mona Lisa turbinada, platinada, tá certo? Ou seja, estetizada, né? Então, eu gosto quando... Isso é uma característica da pós-modernidade, fazer com que as imagens possam falar mais do que as palavras, muitas vezes, né? Ou pelo menos permitir uma forma de interpretação, né? Então, novamente, nós estamos chegando àquele quadrozinho, nós estamos fazendo essa discussão, ou seja, essa discussão que nós tínhamos, né, numa sociedade industrial, e a partir dessa pós-modernidade que nós colocamos aqui, de 45, nós vamos ver que vamos chamar isso de uma sociedade pós-industrial. Eu sou um pouco crítico desse nome só pós-industrial e da informação, tá? Como se nós não industrializássemos mais, né? Eu também estou com Bauman. Assim que nós temos não uma pós-modernidade, mas uma modernidade líquida, né?
nós não temos mais uma pós-industrialização, nós temos uma industrialização líquida e até gasosa, por que não dizer, né? Porque se nós nós fôssemos pós-industriais, nós não estaríamos consumindo tanto dos recursos naturais como nós consumimos hoje no mundo, né? E não, ou seja, tem uma industrialização que ela é muito pautada na lógica da informação, mas nós não deixamos de nos industrializar. Porém, essa industrialização, ela não segue a perspectiva apenas da eficiência. Essa eficiência ela tem que ser plural. É o que vocês viram quando a gente discutiu marketing, né? O marketing ele vem primeiro da era de produção, essa coisa mais fechada, ou seja, o carro T do Henry Ford, o mesmo carro para todo mundo. O marketing diz, não, vamos mudar a produção e vamos fazer produtos diferentes. Dá para melhorar a produção e dá para fazer produtos mais diferentes. Dá para customizar a produção. Dá para ligar esse produto ao consumidor, porque se eu consigo monitorar ele via redes sociais, ou seja, se ele é meu follow, né, se ele me segue, eu consigo entender um pouco a perfilagem dele, né? Então, ou seja, isso é uma característica, né, que a gente pode apresentar justamente para vocês, tá? Então, o marketing faz esse caminho, ou seja, não é o pós-industrial no sentido não de não sermos mais industriais, mas é no sentido de que existe uma pluralidade nesse processo de oferecer produtos e serviços. Se há uma pluralidade da oferta, o que falar da demanda, né? O que falar do mercado? Ele torna-se cada vez mais plural. Por isso que nós estamos nessa disciplina estudando, né, as técnicas para a antropologia do consumo. Mas para isso a gente faz esse apanhado com vocês. Então, a pós-modernidade é justamente aquilo que a gente chama, o nome aplicado às mudanças ocorridas na ciência, nas artes, e que avançou a partir dos anos 50, né? E que muitas vezes ela é criticada, né? Digamos, existe uma forte crítica também no ocidental. Ó, o que eu quero colocar aqui, tipo assim, primeiro, existe aquilo que chama de valores da modernidade, valores da pós-modernidade. Eu quero dizer para vocês que a forma de apresentar isso, fazendo esta dicotomia, é uma forma mais moderna do que pós-moderna, para você ter ideia, né? Então a gente percebe justamente aqui, ó, é como se eu quisesse fazer um contraponto. Isso é uma característica da modernidade. Preto no branco. A ideia da pós-modernidade, essa pluralidade de cores que não pode ter N matizes, né? Essa possibilidade. Então, quando a gente apresenta esse tipo de quadro, eu gosto desse quadro justamente por isso, porque ele fala de pós-modernidade sendo moderno. A forma, o meio, né, que ele é apresentado é nitidamente uma ferramenta moderna mostrando que nós ainda somos modernos, né? Então, essa ideia da modernidade ser absoluta e aqui ser mais relativa, a ideia de que eu tenho não só a unidade, eu tenho uma diversidade, ou seja, eu tenho múltiplas unidades, né? Eu tenho o objetivo, mas eu tenho o subjetivo. Isso é uma característica, nós vamos falar no próximo tópico, essa questão do prazer. A ideia de presente, mas é muito legal que esse presente não é dentro da perspectiva oriental, budista, que a gente tem que viver o aqui e agora, né? Ou seja, viver que tudo, o budismo coloca não a questão do presente, mas que tudo é impermeável, tudo é impermanente, né? Nada é impermanente. E essa ideia do presente é porque ele coloca o ponto que do tipo assim, existe três coisas, ó, isso é bem moderno: passado, presente e futuro. Então, numa perspectiva de passado, né, de modernidade, eu prezo, eu mantenho para gastar no futuro, né? E na perspectiva mais, de certa forma, líquida, eu não sei se o futuro vai vir amanhã, então eu vou gastar logo, tudo é hoje. Tá entendendo? Então, é esta a forma que se apresenta. Então, pessoal, nessa perspectiva, a gente vai colocar a pós-modernidade como divisor de água, né? Um efeito cascata de grandes mudanças que a gente vai ver no próximo material, tá certo? E uma decadência, né, de grandes ideias que muitas vezes eram consideradas fechadas no mundo moderno. Então, olha só, a sociedade moderna acredita que a história e seus países marchavam por uma revolução ou para situações mais democráticas e felizes. A modernidade perdeu a crença de continuidade, né? A ideia, muitas vezes, é que existe uma fluidez, mas não necessariamente uma cronologia, tá bom?
E um autor que vai ser trabalhado muito nisto, e deixei 2 materiais para vocês, tá certo? É Zygmunt Bauman. Então vocês têm 2 vídeos, tá? Um da menina que eu acho sensacional, ela faz um trabalho muito legal explicando sobre Bauman, sobre modernidade líquida. É sensacional a percepção dela, 19 minutos que vocês vão ver. E o segundo é uma própria entrevista do Bauman, né? Ele morreu, está com 2 anos, sobre modernidade, desculpa, sobre a modernidade, a entrevista que ele faz com um repórter brasileiro. E o vídeo tem 20 minutos, mas vocês precisam assistir só até até o 13º minuto, é suficiente, mas é legal ver o Bauman falar. E ele vai reforçar isso que eu estou colocando para vocês, tá? O pensamento do Bauman é justamente essa ideia que vocês vão ver de que passamos de uma sociedade de produtores, que ele chama de sólido moderna, ou seja, era segura, era sólida, era certa, era linear, era de manutenção, era baseado na segurança, para aquilo que nós chamamos de uma sociedade líquida, que ela é fugaz, ela é espacial, ela é sem memória. E tem uma frase de Bauman que eu gosto, que ele diz que vivemos numa sociedade agorista, uma sociedade do agora, onde o tempo é o principal serial killer das oportunidades. E aí, gente, eu faço esta comparação aqui para vocês, né? Ou seja, veja bem, isso aqui é uma maneira de eu interpretar a realidade, eu estou fazendo uma correlação entre o que aconteceu na sociedade e o que aconteceu na oferta, tá? Então, esses elementos vão nos ajudar, tá certo? A entender o que vai ser o consumidor nos próximos materiais que nós vamos trabalhar. E você? Na sua opinião, o que há de positivo e o que há de negativo nessa maneira da gente ver a sociedade, né? Deixei para vocês um fórum de discussão para vocês verem esse material que a gente está trabalhando, verem os vídeos que eu estou colocando e para vocês discutirem um pouquinho do que é essa questão da modernidade, tá? Espero vocês novamente nos nossos próximos lives, tá bom? Abraço, galera. Até mais.